E estamos de volta com a professora e pesquisadora Silvia Alencar. Bom, agora um desafio de falar algumas coisas da sua área, porque a gente sempre corre o risco de simplificar demais. Se complicar, as pessoas não entendem. Se simplificar... Eu me lembro sempre de um casinho que falam assim, que alguém perguntou para o Einstein a explicação da teoria da relatividade. Daí ele explicou. Aí a pessoa falou assim, não entendi. Ele explicou de novo e simplificou mais um pouco. Não entendi. Ele explicou pela terceira vez e simplificou mais. A pessoa falou assim, agora entendi. Ele falou, pois é, mas agora já não é mais a teoria da relatividade. Quer dizer, simplificou tanto. Então, vamos lá começar pelo Einstein. O que você poderia falar dele, assim, a contribuição dele, ou a dificuldade dele, inclusive, né, de ter a respeitabilidade na área da ciência, né? Ele propôs coisas muito inovadoras, né? E sempre que alguém dá um passo muito grande, é sempre um desafio para a comunidade, que tende a ser um pouco conservadora, aceitar as novas ideias. Mas faz parte da ciência. A ciência evolui desse jeito mesmo. A comprovação. O Freud teve muito essa dificuldade. Todos acho que talvez tenham. Esses grandes passos são sempre difíceis. Mas, assim, na física tem uma vantagem que, eventualmente, você mede as coisas. Então, assim, você propõe uma teoria e ela vai ser posta... ela vai ser desafiada pelos experimentos. Então, de uma maneira ou de outra, às vezes demora um pouco para o experimento conseguir ser feito e tudo, mas ele tem, em geral, tem sempre algum... Igual as duas teorias de Einstein, da relatividade geral e restrita, as duas puderam ser comprovadas com experimentos. Então, chegou uma hora que isso foi aceito, porque o experimento mostrou, né? A teoria da relatividade restrita de Einstein trata de grandes velocidades. Então, ela fala que se alguma coisa se movendo em altas velocidades, o tempo vai passar diferente. O tempo passa mais devagar. É como se, no tempo e espaço juntos, a gente tivesse uma velocidade máxima. Se no espaço a gente se move muito rápido, naturalmente, no tempo, você vai se mover mais devagar. Então, o tempo é relativo, não é mais aquele tempo absoluto que a gente tem costume no nosso dia a dia, de pensar assim, o tempo pode passar de maneiras diferentes, em referenciais diferentes. Isso é uma revolução na física no começo do século passado. A teoria da relatividade geral, ela trata ela trata da gravitação. Então, ele falava que um corpo de qualquer massa, ele deforma o espaço. E essa deformação do espaço fala para os corpos como se mover. Então, que a gravidade é transmitida através da deformação do espaço. E isso também tem um monte de implicações. Um resultado bonito sobre essa teoria da relatividade geral foi um resultado recente, que apareceu esse ano, foi medido ano passado, mas foi divulgado esse ano, que foi das ondas gravitacionais. As ondas gravitacionais são justamente ondas nesse tecido do espaço-tempo, que foram produzidas quando dois buracos negros, rodando um em torno do outro, se fundiram. E a gente aqui na Terra conseguiu medir essa ondulação do espaço-tempo. E isso é um jeito novo de ver o universo, porque até então a gente observava sempre a luz das estrelas. Agora a gente está medindo o próprio movimento do espaço. E isso foi muito interessante. Então, isso foi uma comprovação de parte da teoria de Einstein do começo do século passado. A gente está aqui um século depois, já foi exatamente um século depois que a medida foi feita. Então, a física tem disso. A gente, eventualmente, consegue fazer as medidas e ver se as pessoas estavam certas ou erradas, mesmo que o passo tenha sido muito grande. Se está certo, a gente consegue, eventualmente, mostrar que a proposta, apesar de muito inovadora, era correta. Aquele exemplo que você me deu antes da entrevista, que a gente conversou um pouco, dos dois carros em velocidades diferentes, faz parte dessa teoria? Não, isso é justamente para velocidades pequenas. Não para velocidades pequenas, a teoria do Einstein, ela vale também para velocidades pequenas. Aí, em termos de mecânica, de deslocamento, velocidade, você cai na teoria do Newton. Quando você está em baixas velocidades, onde velocidade baixa, que eu falo, é em relação à velocidade da luz. Então, assim, você precisa ir para a relatividade restrita quando você está em velocidades próximas à velocidade da luz. Quando você está em velocidade baixa, que é o nosso dia a dia, você não precisa da teoria da relatividade para poder falar dos movimentos das pessoas, dos carros. A gente usa Newton mesmo, que funciona super bem. Então, Newton ele é totalmente válido dentro do limite de validade dele. E como é que era a questão dos carros? Não, a questão dos carros era só para mostrar que velocidade é um conceito que depende de referencial, né? Então, se você está num carro numa estrada a 100 km por hora e é ultrapassado por um outro carro a 110 km por hora,
você consegue olhar para o carro que está te ultrapassando e ver tudo lá dentro. Porque, na verdade, ele está só 10 km por hora mais rápido que você. Então, é equivalente de você estar parado e ele está passando de bicicleta a 10 km por hora. É equivalente. Então... E se você estiver na estrada... Se você estiver na estrada, você vê um carro passar, o outro passar, e você não consegue nem saber quem estava lá dentro. Quer dizer, o conceito de velocidade... nesse nosso dia a dia, assim, é um conceito relativo. Assim, e é verdade, você vai medir a velocidade dependendo do seu referencial. Então, no seu referencial de dentro do carro, a 100 por hora, você vai ver o outro passar a 10 km por hora por você. Mas quem está na estrada vê um passar a 100 km por hora e o outro a 110 km por hora. São todas descrições corretas do mesmo fenômeno. Mas tem grandezas na física que dependem do referencial. O valor da grandeza depende do referencial que você está usando para descrevê-lo. Se é parado na beira da estrada, se é dentro de um carro, se é dentro do outro, você medir velocidades diferentes, efetivamente. Outra questão que volta e meia reaparece é isso, né? Cada descobertazinha que se tem, assim, de um planeta ou com água, ou sem água, ou seja o que for, é isso. Há vida em outros planetas, em outras galáxias? Essa é uma pergunta que a gente se faz. E, assim, a resposta que eu posso te dar hoje é que a gente ainda não sabe, mas a gente está procurando. Então, é igual a teoria da relatividade do Einstein. Você não tem a resposta pronta na hora, mas a gente tenta achar meios de chegar a essa resposta de maneira científica. Então, hoje em dia está emergindo uma nova área aí, que chama astrobiologia, que é a mistura de astronomia com biologia, que trata justamente dessa questão de quais são as condições para ter vida, o que você define como vida, o que é tipo de vida, o que é condição de habitabilidade de um planeta. Então, assim, a condição mais simples de habitabilidade que se define hoje em dia é ter água líquida. Então, dado uma estrela, qualquer estrela que você quiser, por exemplo, o Sol, a região em torno do Sol, onde pode ter água líquida, vai de um pouco depois da órbita de Vênus até um pouco antes da órbita de Marte. A gente está dentro dela, que é a região que tem a temperatura certa para possibilitar água líquida naquele planeta que tiver nessa região. Mas é o mínimo, né, que você pode exigir, porque tem outras tantas coisas que você pode exigir. Então, assim, as pessoas estão definindo essa condição de habitabilidade, definindo quais são... como que você faz a medida para saber se naquele planeta tem vida ou não? Né? Que medida que você tem que fazer? Você tem que ter monóxido de carbono, ou você tem que ter metano, você tem que ter oxigênio? Que tipo de molécula, que tipo de coisas, de sinais que a atmosfera daquele planeta pode ter para que você fale assim, aquele ali pode ser que tenha vida. Então, isso está sendo definido hoje em dia em ciência. Então, essa discussão toda de vida em outro planeta, ela passa por isso, para assim, o que a gente consegue medir e dentro do que a gente consegue medir, o que significa a possibilidade de ter algum tipo de vida naquele lugar, naquele planeta fora do nosso sistema solar. Agora, é interessante que isso alimentou, inclusive, muita literatura da ficção científica, né? Agora, durante muito tempo, essa literatura criava, digamos, outros seres, outros planetas, mas de forma muito semelhante à vida na Terra. Isso que é muito engraçado. O ser humano não consegue, assim, pensar uma coisa completamente diferente. Então, de repente, vem lá um marciano que chega, a nave pousa na Terra, no máximo uma cabeça grande, uma coisa diferente assim, mas até os valores morais tem hora que eram semelhantes, ou então eram ameaçadores, né? É uma ameaça também, né, para o ser humano, né, essa possibilidade. No fundo, a gente continua se achando centro do universo, né? Eu acho que nós não nos acostumamos a ir até hoje, né? Nós não elaboramos ainda a Revolução Copernicana, né? Tem, assim, no sentido assim, de achar que é tudo a imagem e semelhança, né? Nesse sentido, assim, a gente vai achar que se tem vida em outro lugar, deve ser parecido com a gente, porque a gente tão legal. Então, assim, na verdade pode ser qualquer coisa, né? Assim, vida que a gente pode definir de maneira muito ampla, né? De falar de bactéria, de dinossauro, tudo é vida, né? De planta, sei lá, tudo. Então, é muito amplo como definição. Aliás, você disse uma coisa que eu achei interessante, nós somos feitos de poeiras de estrelas? A gente, né, somos mesmo. Né? O que foi formado primordialmente, né, no Big Bang, assim, era essencialmente hidrogênio, hélio, um pouquinho de lítio. Todo o resto que a gente tem aqui no corpo da gente tem ferro, tem carbono, tem cálcio, tudo isso veio do interior de alguma estrela. E quando nós morremos, provavelmente não vamos voltar a ser estrelas. Não, tem essa expressão, fulano virou uma estrela. Eu acho que provavelmente seria mais correto dizer que
talvez vire uma planta. A gente vai voltar para a Terra mesmo, né? Assim, a gente vai ficar no planeta, parte do planeta, né? Mas não, a estrela a gente não vira mais. Mas a gente vem, todos os nossos átomos vieram de alguma estrelinha por aí. Que um dia explodiu e, né, enriqueceu o meio interestelar, de onde foi formado o nosso sistema solar. E a gente pegou esse átomo que já teve dentro de uma estrela e aí foi juntando e chegou na gente. Eu acho que a gente dizer que nós somos feitos de poeira, de estrelas, é muito bonito, é poético, não é? Quem dizia muito isso era Carl Sagan, que falava, é uma frase dele, que nós somos feitos de poeira de estrela. É bem bonito mesmo, A física tem lá e é verdade. as suas belezas, né? E ainda são verdadeiras, né? É poético, né? E é verdade. E vamos então já fazer um intervalo, vamos passar para o terceiro bloco, quando daí sim falaremos da pesquisa da professora Silvia com seu grupo internacional sobre as jovens estrelas. Até daqui a pouco.